Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente, pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação, o pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que você possa receber as próximas anotações. Tá? E vamos, e não deixe de fazer o seu comentário, tá? Que é muito importante para nós. E vamos à mensagem. O tema de hoje é sobre 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque devemos viver pela fé e não por vista. Devemos viver pela fé e não por vista. Então nós vamos, irmão, glória a Deus, a palavra de Deus de hoje, né? A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Tudo aquilo que esperamos, nós vamos receber pela fé, inclusive a nossa salvação. Né? E a prova de que existem coisas que não podemos ver, E queria, irmão, louvado a Deus, mais uma vez, aproveitar essa mensagem para nós vermos a situação de Ló, né? Que apesar de viver toda uma vida com Abraão, seu tio, né? E ele não aprendeu a viver pela fé como o tio Abraão. Ele vivia por vista, por aquilo que a vista dele alcançava. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 1 e 2, diz que quando Abraão subiu do Egito, não é? Para a banda do sul, ele e sua família, sua mulher, sua família, né? Realmente, e tudo que tinha com ele, inclusive Ló, né? Os seus empregados, os seus vaqueiros, né? Os seus pastores, né? Tudo subiu com ele de volta para Canaã. Muito bem. E Abraão, ele era muito rico em gado, e também em prata e ouro. Abraão era riquíssimo. E vejam que Ló também era riquíssimo. No versículo 5 diz assim, irmão, também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas, e tinha também muita prata e ouro. No versículo 6, olha bem essa situação. A terra que eles viviam não tinha capacidade para comportar os seus rebanhos, para comportar a sua riqueza. Era muito a riqueza de Abraão e Ló, não é? Era muito rico, em gados, não é? Em tudo, de maneira que eles não tinham mais condições de morarem juntos. E vejam que Abraão e Ló tinham os seus funcionários, e os funcionários, os vaqueiros, quando nascia, tinha uma ovelha, uma vaca, um cabrito, vamos lá, qualquer animal. Os empregados de Ló falavam assim, não, esse animal que nasceu é do meu patrão. Os empregados de Abraão falaram, não, essa ovelha é do meu patrão Abraão.
E eles estavam em contenda, todos aqueles funcionários brigando, discutindo, e vejam que ficou mal para Abraão e para Ló. E eles chegaram e disseram, Abraão disse, olha para toda essa terra, como ela é grande. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas vamos nos separar. E assim eles fizeram. Ló, olhando, né, para aquela campina, para aquela terra bem regada, do lado de Sodoma, Gomorra, aquela terra bonita, boa para criar os seus animais, né? E ele já estava decidido em seu coração. Né? E Abraão deu a oportunidade para ele escolher. Mas, irmãos, se Ló não fosse egoísta, ele iria ser gentil e falar, não, tio, não é o Senhor que vive comigo, é eu que vivo com o Senhor. O Senhor é rico não é porque o Senhor vive comigo. O Senhor é rico porque Deus te abençoou. E eu sou rico não é porque eu vivo com o Senhor. Eu sou rico porque Deus abençoou a mim por seu intermédio. Então você pode escolher, o Senhor, meu tio Abraão, pode escolher. O Senhor tem o privilégio de escolher por primeiro. Ao lado do Senhor escolher, eu irei aceitar o contrário, o lado oposto. Mas não, ele egoísta escolheu o lado da campina, o melhor lado para ele. E ele chegando, dividiu a sua fazenda e foi-se embora. Abraão subiu para os montes, onde estava cheio de pedra, onde estava cheio de graveto. Ovelha não come graveto, ovelha não come graveto, ovelha não come pedra. E nós vemos que Abraão deixou que ele escolhesse por primeiro, e ele escolheu o lado da campina, o lado do jardim, o lado que estava bem regado. E Abraão subiu para a montanha, aonde só tinha graveto e pedras. E vejo, irmãos, e assim fizeram a divisória. E quando Ló chegando na área em que ele escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. E naquele lugar estava ali um povo que habitava, que tinha um péssimo costume, que tinha suas idolatrias, que tinha suas fantasias sexuais, que tinha ali a sua vida infâmia diante de Deus. E vejam que Ló escolheu aquele lugar e foi para o lado que agradou os seus olhos, o lado que agradou as suas vistas. Ele não quis andar pela fé, mas ele queria andar para aquilo que ele estava vendo, para a beleza que ele havia. E assim foi Ló, ao lado de Sodoma e Gomorra e as demais cidades contaminadas com o pecado. Vejamos que o texto mostra que ele não entrou com aqueles gado, com aquelas ovelhas, de maneira nenhuma. Ele entrou como homem da sociedade, mudou de vida. Sua mulher, seus filhos, tinha ali suas lojas, tinha ali seus comércios, tinha ali tudo de bom. Mas vejam que Abraão subiu nos montes. Assim que eles separaram, Deus mostrou para ele: olha, Abraão, olha o que você
olha o que eu te dou, Abraão. E assim aconteceu na vida dos dois a separação. Provérbio diz: há caminho que ao homem parece direito, parece ser correto, parece ser bom à sua vista, mas o fim dele é o caminho da morte. Olha a ratoeira que Ló entrou, olha o lugar que Ló entrou, que a vista de Ló o levou àquele lugar. Agradou sua família, agradou todo mundo, menos a Deus, por causa da convivência daquele povo. E vejam, igreja, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos mostra, no capítulo de Isaías 30, versículo 21, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o caminho, e os teus ouvidos ouvirão a palavra atrás de ti. Observe, e a tua consciência ouvirão a palavra de trás de ti. Este é o caminho. No capítulo, louvado seja Deus, de Hebreus 3, versículo 7, aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7, a palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus nos dá a oportunidade de ouvirmos antes de tomarmos uma decisão. Antes de tomarmos uma decisão, Deus nos dá a oportunidade para que escolhemos o caminho que devemos andar, a decisão que devemos tomar. Ló teve essa oportunidade para fazer a sua escolha. Ele teve a sua oportunidade, mas ele, ambicioso, ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra. E nós vemos, irmãos, a igreja de Jesus. Jesus, ele nos orienta desta maneira. Ele nos orienta: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. Jesus. E como que devemos fazer? Sim, boa pergunta, evangelista Eugênio. Boa pergunta. Olha, eu sou o caminho, disse Jesus. Você vai ouvir na sua consciência, você vai ouvir a palavra atrás de ti dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por este caminho. Olha a oportunidade que Deus nos dá para tomarmos uma decisão, para andarmos no caminho. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também nos diz, Apocalipse, glória a Jesus, capítulo 18 de Apocalipse. Vejam que a palavra de Deus nos mostra, no versículo 4, eu via outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu,
para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Olha a oportunidade, olha como Deus está falando com a igreja. Olha como Deus falou para Ló. Saia daí, Ló. Deus vai destruir este lugar. Deus vai destruir todo este lugar. Saia deste lugar, Ló. Olhe Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Eu vi outra voz do céu. Que voz é essa? É a palavra de Deus. Em outros versículos de Apocalipse diz assim: se você tem ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que a mensagem diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que a mensagem está falando com você. O que a palavra está falando com você. Saia deste lugar. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Olha a oportunidade que Deus deu para Ló. A cidade estava condenada. A cidade já estava preparada para receber as pragas enviadas por Deus. Fogo, enxofre, destruição total. Em Apocalipse também. Olha o que a palavra diz para nós. Olha o que a palavra diz para a igreja. Olha, e ouvi uma voz que vem dos... Qual voz que vem do céu? É a palavra de Deus. Eu sou o pão que vem do céu, disse Jesus. Eu sou a palavra que vem do céu. E vejam, a palavra de Deus nos diz: sai dela, sai dela, saia do pecado, saia do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Saia do pecado, povo meu, para que não seja participante dos das suas condenações, das suas destruições. A igreja de Jesus não pode passar por isto. Louvado seja Deus. Por isso nós fomos lavados, por isso nós fomos purificados, por isso nós fomos salvos por Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Jesus falou no versículo que foi citado: louvado seja Deus, vou preparar-vos lugar, a sua morada eterna, a nossa morada eterna. Eu vou, Pai, preparar-vos lugar, e depois de preparado, voltarei para te buscar. Igual o anjo foi buscar a Ló, para tirar da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a oportunidade. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como a mulher de Ló. Ela saiu, na verdade, de Sodoma, mas o coração dela não conseguiu sair. O coração dela ficou para trás. O anjo deu uma ordem: sai, não olhe para trás. E ela olhou para trás. Quando sentiu o calor do fogo em suas costas, ela pensou na riqueza que tinha deixado. Eles entraram ricos em Sodoma, eles entraram ricos em Gomorra e saíram com a roupa do corpo. Eles não estavam aceitando a situação. Ela preferiu morrer com o dinheiro dela, com a riqueza. E louvado seja o nome do Senhor. Ela não aproveitou a oportunidade que Deus deu. A nossa riqueza está em Jesus. Salmo 16, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: tu, ó Senhor, é a minha riqueza, é a minha herança, é a minha porção entre os seres viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Havia, numa certa fazenda,
um homem, um fazendeiro, saiu para o campo para ver as suas terras, ver a sua propriedade. E ele, andando pelo campo, ele encontrou um ovo. Ele viu um ovo no caminho, né? E viu que era um ovo de uma águia. Porque assim que ele aproximou, a águia voou e ele pegou aquele ovo. E ele chegou e falou assim: meu Deus, eu vou fazer uma experiência. Eu tenho umas galinhas lá que estão chocando. Eu vou colocar esse ovo debaixo da galinha e vou ver quando ela chocar. Eu quero ver o que vai acontecer. E esse senhor, esse fazendeiro, pegou o ovo e colocou à noite. Ele foi lá e colocou com bastante jeito debaixo da galinha. E quando a galinha começou a chocar, começou a sair os pintainhos, não é? E daqui a pouco chocou também o ovo da águia. E nasceu também uma águiazinha. E veja a galinha todo feliz, ensinando seus pintinhos, que nem um soldado, que nem um quartel, o general na frente, os soldados atrás, aquela galinha andando, ensinando seus filhos a comer ramos na cerca, a comer aquelas raminhos que tem na cerca, a comer assim, a raspar os pés no chão para arrancar minhoca de dentro da terra. E assim a galinha ensinava os seus pintainhos. E ela era comentada ali no galinheiro, né? Todas as outras galinhas, olha comadre, não é? As galinhas fofoqueiras, né? Olha comadre, olha como é diferente aquele franguinho ali da nossa comadre ali, dá uma olhadinha. Olha como é diferente, todos eles são, né, do mesmo tamanho. Olha aquele franguinho ali, como ele é grande, é quase do tamanho do pai. Dá uma olhadinha. Será que ela andou voando por aí, pulando a cerca, atravessando a cerca aí? Olha a diferença. E veja bem, aquela mãe galinha criava os seus filhotes ali, os seus pintainhos, com bastante alegria. E aconteceu, cada vez que passava um urubu, né, aquela águia, ela sentia uma sensação incrível. A águia, ela é um ser carnívoro, ela não vive de ração. Ela come carne, ela mata a vítima, ela vive de carne. Ela é igual aos outros animais predadores. E ela estava ali comendo raminho que não se satisfazia. Cada vez que passava qualquer ave voando para cima do galinheiro, ela se sentia aquela sensação estranha no seu corpo. E um dia passou a águia mãe, a águia verdadeira, que veio, que nem está aqui no Apocalipse 18:4, e ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. E aquela águia passando dizia: saia deste lugar, você não é frango, você é águia. Saia deste lugar, estes frangos estão sendo preparados para entrar no fogo. Esses frangos estão condenados. Saia deste lugar, para que você não seja condenado como esses frangos. E ela, ouvindo essa voz do céu, a águia começou a bater as suas asas, a rodopiar, porque ela não costumava voar, ela não sabia voar. Ela rodopiou, ela deu a voz para a sua mãe verdadeira, e ela chegou e conseguiu subir, a galinha e seus irmãozinhos pintainhos, chorando e falando: volta, fica conosco. E ela não deu ouvido. Ela bateu as asas
e foi-se embora e saiu da condenação. Foi o que Deus, o anjo, passou falando ali para Ló: saia deste lugar, Ló, este lugar está condenado, saia deste lugar. E ele deu ouvido à voz do anjo, e ele saiu de Sodoma, e Sodoma foi destruído. E veja a palavra de Deus falando para a sua igreja: saia deste lugar, saia do pecado, saia desta vida errante, que Deus vai destruir este lugar. E antes que ele destrua este lugar, nós vamos ser arrebatados como a águia bateu as asas e voou. Nós vamos voar ao encontro de Deus, levado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, irmãos, a palavra de Deus, que ela nos diz: e ouviu a voz do céu que dizia para nós, igreja, da onde é a voz que vem? Para sairmos do pecado, é da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem da onde? Ela vem do céu, ela vem do trono de Deus, para nos orientarmos. Louvado seja Deus. Isaías, no Velho Testamento, disse: e os teus ouvidos ouvirão uma voz de trás de ti, né? Os teus ouvidos, a tua consciência ouvirão uma voz por detrás de ti, né? Dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja contaminado. Sai da Babilônia, Israel. Disse também Jeremias 51, versículo 7: saia da Babilônia, sai desse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Também veja em Apocalipse, Roma, louvado seja Deus, que é a nova Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor, que simboliza a Babilônia, que simboliza o pecado, que simboliza aonde quer fazer a igreja adulterar com a idolatria. Louvado seja Deus. Deus faz: saia deste lugar, saia do pecado, saia dessa Babilônia. Louvado seja o nome, e abrace com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Toma cuidado com seus olhos. Nós não andamos, nós, igreja, não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós andamos por fé na palavra de Deus, que disse para nós, através do próprio Deus, dizendo para nós, através de Jesus: eu sou o caminho. Quem o Pai me dá, virá a mim. Todos aqueles que o Pai me dá, virá a mim. Você que veio a mim, disse Jesus, é um presente que meu Pai deu para mim. Vocês são meus seguidores. Nós não temos nada a ver com o pecado. Nós não temos nada a ver com o mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois deste mundo. Nós não somos participantes deste mundo. Ló estava em Sodoma, mas ele não era participante do pecado de Sodoma. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, igreja, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos diz para toda a sua igreja, não é? Prepara, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E o que ele fala para a igreja? Mateus, capítulo 25 de Mateus, sobre as 10 virgens. O que aquelas 10 virgens estavam fazendo? Preparando-se para encontrar com o noivo. Tudo que meu pai faz, disse Jesus, o filho faz igualzinho. O pai tinha uma esposa que chamava Israel. Jesus tem a noiva que é a igreja. E ele está comprometido com a igreja. E a igreja tem que estar comprometido com o noivo. Enquanto o noivo foi
preparar-nos lugar, foi preparar a nossa moradia eterna, não feita com mãos humanas, mas por Deus, que foi preparar o nosso lugar. Fiquem, esperem até que eu volte, não é? Eu irei e voltarei para vós, porque aonde eu estiver, disse Jesus, eu quero que a minha noiva esteja junto. E nós, igreja, somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva. Louvado seja Deus que Jesus veio preparar para Ele. E louvado seja o nome do Senhor. Não é? Nós andamos por fé e não pelo que estamos vendo. Não pelo que estamos vendo. Veja o caso de Ló. Deus usou de misericórdia. Veja o caso da mulher de Ló. Ela praticamente desrespeitou a vontade de Deus, a palavra do Senhor. E Deus nos deu, né? Não precisamos ficar preocupados com moradia terrena, porque a nossa moradia é no céu. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos vocês. Amém.